foi 2023 o ano das revelações. Por que o ano das revelações? A gente tem se deparado com situações, e eu principalmente, por ser uma pessoa que estudo, assim como alguns que eu conheço, 100% do tempo, né? A gente não se distrai com televisão, com novelas, com Big Brother, com TikTok, nada contra quem faz isso. O mundo é feito de livre escolhas, e existem aqueles que acham que isso é perda de tempo, e existem aqueles que acham que isso é diversão e gosta disso. Apesar de eu ter um pensamento bastante específico em relação ao que é isso e o que isso causa na gente, pelos estudos que a gente tem feito, eu tenho que entender que o livre-arbítrio faz com que as pessoas ajam conforme elas queiram. E aí, a gente tem visto, assim, muito acontecimento, mas muita coisa ocorrendo. E eu me deparo, às vezes, com pessoas que estão no ritmo dela, né, igual a gente, no dia a dia, trabalhando, atendendo, enfim, fazendo seus corres, vivendo suas vidas com suas famílias, escolas, e, né, as suas alegrias e os seus desafios, e fala assim, nossa, mas eu não estou vendo nada acontecer. E é, no mínimo, interessante quando você ouve uma situação, né, de que a pessoa fala, eu não estou vendo nada acontecer. Eu não sei em que situação essa pessoa está ligada, né, aonde ela está ligada, o que ela está assistindo, porque, de fato, se nós formos olhar para a mídia televisiva, né, a mídia convencional, seja ela de internet, ou seja ela que é via celular, ou via televisão, ou via rádio, salvo raríssimas exceções, todas essas mídias são controladas por órgãos específicos, no qual elas só podem divulgar o que é autorizado, e não a verdadeira mensagem. E é por isso que nós sofremos uma lavagem cerebral desde quando nascemos até os momentos atuais. Porém, isso está com os dias contados. E quando eu digo com os dias contados, é porque o ano das revelações, que é esse ano, nos diz que a coisa está mudando. E quais são os cenários que nos mostram que as coisas estão mudando? No final, inclusive, se quiserem... Oi, Lu, bem-vinda. No final, inclusive, depois, se quiserem que eu dê ou deixe no link da descrição, algumas coisas que a gente possa colocar para vocês se orientarem, aonde vocês podem pesquisar alguma coisa e tirar as suas conclusões daquilo que vocês vão ouvir aqui, será um prazer. Porque, de verdade, se a gente não buscar por algo diferenciado, dificilmente chegará até nós, a não ser que você crie uma egrégora, uma sincronicidade e uma energia para que aquilo todo ocorra e aconteça de alguma forma. Senão, vai ser mais um, né, passando pelo mundo, passando pela situação como um todo, passando pelas consequências da vida, e, na maioria das vezes, em reclamação, em vitimismo, ou seja, mais do mesmo, que é exatamente o que as consciências de não-luz querem de todos, né? Que é o controle, que são os problemas, que são as reclamações e tudo mais. Só que nós estamos sofrendo no bom sentido, né? Nós estamos sendo abençoados, vamos dizer assim, agraciados por uma energia do Sol Central Galáctico que vem nos dando... ajudando nessa transição planetária que eu falo que é o ano das revelações, porque 2023 irão ocorrer coisas que muitas delas vão chocar, outras nem sei se todo mundo terá um estômago para ver e ouvir, mas a grande dica que eu dou é: se desapegue, deixe o velho ir embora e, principalmente, esteja aberto a desaprender, né?
apagar tudo que se sabe até o momento e deixar espaço para o novo entrar. Porque tudo que a gente entende como sistema, religião, escola, política, dinheiro, financeiro, comunidade, forma de agir, tudo isso vai mudar. E esse ano muitas coisas vão acontecer. Não vai mudar assim, num toque de mágica, como a gente gostaria que fosse, né? Porque nos foi ensinado que existem seres interplanetários, seres mágicos, seres poderosos que faz assim, né? Parece o Thanos, e que a coisa se resolve rapidamente. Não funciona assim. Primeiro, precisa dar consciência para a humanidade. Segundo, precisa permitir que isso, de alguma forma, chegue num número maior de pessoas. Oi, Fran, bem-vinda. Oi, Jaque, bem-vindo. Para que a transição ocorra de forma natural, contínua e, principalmente, de forma gradual. Ela tem que ser constante, que é uma das coisas que não nos foi ensinada, né? Em lugar nenhum não nos foi ensinado, que é ter frequência e sequência. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, começa alguma coisa e não termina. Mas porque fomos educados dessa forma. Dificilmente alguém tem começo, meio e fim numa decisão, num projeto, vai até o final. Os que conseguem são aqueles que normalmente alcançam o objetivo final, porque ele desempenhou tempo, energia, estudo, e ele foi até onde ele sabe que ele poderia. E quando ele está envolvido num processo de mudança, que é esse processo que nós estamos passando, automaticamente a gente já vê que o universo como um todo começa a contribuir para que ele alcance aquilo que ele determinou. E não necessariamente se aquilo é bom ou mal, porque aquilo, na maioria das vezes, é uma decisão que ele tomou que é o necessário para um processo evolutivo dele. Porque é muito comum nós fazermos, né, analogia e tentarmos identificar o que é bom e o que é mal. O único órgão do nosso corpo, vamos assim dizer, né, que consegue definir dentro de uma sensação realmente que eu estou sentindo para, abre aspas, catalogá-la se ela é boa ou má, é quando eu ouço ou vejo ou sinto alguma coisa através do coração. Quando eu tiro o ego do lado, quando eu tiro a mente do lado e quando eu enxergo aquilo de uma forma totalmente imparcial, não julgadora, totalmente limpa. Aí a sensação que vier do meu coração, quando eu analiso aquela situação como um todo, se vier uma sensação de leveza, de calma, ou até mesmo de alegria, de paz, na maioria das vezes aquilo que eu estou pensando ou analisando é uma sensação boa para mim. E às vezes se vier um peso, vier um mal-estar, vier uma sensação de desconforto, normalmente não é uma situação boa para mim, para nós, né, para quem está analisando aquela questão. Então, é por isso que o limiar entre o bem e o mal é um caminho muito apertadinho, vamos dizer assim. Não existe, porque o processo que é bom para um não é bom para outro, que é mal para um não é mal para outro, por isso que tudo são experiências. E esse ano, como é o ano da transformação, nós vamos passar por muitas experiências. E aí é importante estarmos abertos para o que está por vir. Então eu vou passar só algumas coisinhas, mas assim, eu não tenho o hábito e nunca tive, não é agora, de criar uma live de medo, de temor, de horror, porque agora vai acontecer isso, e que vai acontecer aquilo, que quem ouvir a live do André não sai nem de casa, não sei o quê. Não, não é isso. É consciência para atenderem, para entenderem o que
já estamos passando e o que virá na sequência, mas entendendo que tudo isso faz parte do, abre aspas, Armagedon, que não tem nada de ruim, não é nada daquilo que nos foi colocado pelas religiões como um processo de acabar o mundo, de fogo, em água, e seja lá o que for. Não. É um processo de transição planetária, que é exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Vamos dar alguns exemplos. Começou esse ano, e eu já comentei isso em lives passadas, por isso que eu estou fazendo de alguma forma live 1, coloco um nome, live 2, live 3, e aí a gente vai ficando mais fácil nós localizarmos. Como são lives que eu determinei que serão curtas, bem específicas e sucintas, que é para serem divulgadas aos interessados, não é nem o maior número de pessoas possíveis, porque a maioria das pessoas sequer estão interessadas em transição planetária, não são todos que estão interessados, né? A grande maioria. Então, assim, quem tocar no coração fala, ó, ouve o que esse cara está falando aí, e aí percebe e sintoniza com tudo que está ocorrendo no seu dia a dia, e aí você vai ter a percepção se isso é verdade ou não. Hoje eu tenho a presença de um anjo aqui junto comigo, fazendo a live comigo. Veio a brilhantar a minha live, né, meu amor? Qual é essa percepção que eu gostaria de passar para vocês? Lembram que em janeiro desse ano, começou algumas informações sobre balões, sobre extraterrestre, sobre OVNIs. Se pesquisarem aí no Google, são mídias convencionais dizendo sobre situações nesse sentido. Por quê? Porque já tem uma narrativa sendo criada de algo que eles vão colocar para nós, seres humanos, como se os extraterrestres, que são os nossos irmãos galácticos, que é a nossa verdadeira origem. O papai só não pode que você balance aqui, porque o celular balança lá, tá bom? Obrigado. Tenham medo da vinda desses possíveis escovadores, dessas situações novas que estão acontecendo. Então, é criar uma narrativa para que, assim, eles são do mal, eles vão aterrorizar todo mundo, eles vão tacar o terror, eles vão fazer um monte de coisa que vai causar pânico. E, na realidade, o perfil não é nada disso. Tá? Essa foi alguma das coisas que, se vocês olharem, vocês vão se depararem com isso de forma rápida e já vão entender que toda narrativa criada tem um propósito de gerar o medo. Por quê? Porque a nossa mídia, em 99,9% dos casos, é controlada por seres da não-luz. Aí, vindo um pouquinho mais depois desses acontecimentos dos OVNIs, que foi em janeiro, fevereiro, né? Iniciaram-se os protestos na África do Sul. Se as pessoas pesquisarem, eu não tenho visto, eu não tenho canal aberto, porque eu não perderia o meu tempo em assistir canal aberto. E aqui eu conheço muitas pessoas, e a cada dia que passa eu conheço mais pessoas que falam que há anos que eu não sei o que é assistir uma TV aberta. Ou seja, são pessoas que já começaram a ter consciência de que ou eu busco algo para aprender ou eu perdi o meu tempo. E não dá para se perder tempo quando se sabe que esse processo no qual a gente está inserido é um processo que tem data e hora para terminar. Então, vamos fazer disso o melhor possível para que a gente consiga se tornar um ser humano melhor, para ajudar um número maior de pessoas, para se autoajudar, e quando nós realmente deixarmos esse processo corpóreo, que a gente consiga dizer: o objetivo foi cumprido, a minha missão foi cumprida, aquilo que eu propus, eu realmente, o que eu gostaria de fazer, eu fiz. Por isso que eu falo que não são todos que se identificam com isso. Aí, muitos protestos na África do Sul, muitos protestos na França, de acordo com uma declaração que o presidente da França soltou, que foi totalmente contraditória com o que o povo francês gostaria, e aí está todo mundo na rua contra o Macronzinho lá. Com toda certeza ele vai cair, ele não vai aguentar, que já estão com mais de 8 dias de protestos, e aí são
vamos dizer assim, eram situações que ocorriam e que estava tudo bem e que eles dominavam e que passava batido e a vida seguia. Não se segue mais, não é mais assim, porque as pessoas estão despertando. Quem está nos ajudando? A energia vinda do Sol central para a expansão da consciência de que não estamos aceitando mais simplesmente ser dominado do jeito que eles querem, da forma que eles querem, na hora que eles querem, e o povo sempre passar por dificuldade, sempre passar por situações. Oi, Lu, bem-vinda. Oi, M. Clara, bem-vinda. Alex, bem-vindo. Joe, bem-vindo. É um prazer tê-los aqui. O povo não está aceitando mais. Simplesmente você fala assim, vai ser assim porque tem que ser assim e acabou. Mas peraí, por que tem que ser assim? Não é assim que tem que ser assim. Me convença do que tem que ser assim. E isso começou a acontecer de tempos para cá. Então, enquanto as pessoas voltam lá atrás, né? Voltam lá atrás é redundante. Em 2020, falam que a pandemia foi algo, né? A fraudemia foi algo ruim. Se nós entendermos a mudança que nós estamos passando em 2023, trouxe muita consciência para muita gente, muita mudança. Então, nunca tudo que ocorre na nossa vida, na sua vida, é de tudo ruim. Qual lição eu tiro daquilo para o meu dia a dia? Mesmo que eu enxergue aquilo como bom ou como ruim. Ou o que realmente importa é o aprendizado daquilo que eu passei. Voltando aos acontecimentos. Estados Unidos. O bicho está pegando lá. O bicho está pegando nos Estados Unidos. Mas não sei se estão vendo na mídia, porque não é de interesse da mídia dizer que as pessoas não estão aceitando as coisas como as autoridades sempre colocaram goela abaixo e que depois de um tempo a coisa se acalmava. Tinha lá meia dúzia de revolução, de revolta, e aí acabou, não virou nada, a gente dá umas pancadinhas em uns, joga uns gás no outro, dá uns tiros para cima e o povo não está mais assim. Não é tão simples assim mais. Por quê? Porque o despertar em massa está acontecendo. Mesmo que não em massa, na velocidade e da forma que a gente gostaria, porque quando você tem uma massa crítica pensando de forma positiva, constante e frequente, você muda um planeta. Você não muda só um bairro, você não muda só sua família, você muda o planeta. E ainda temos muitas pessoas adormecidas, mas é o estágio em que elas estão. Como que nós podemos ajudar essas pessoas direta e indiretamente? Mudando a nós. Quando você muda, quando você tem a consciência, quando você escolheu um dos lados, porque não adianta ficar em cima do muro, ou você é do lado da não-luz, ou você é do lado da luz. E a hora que você escolheu que aquilo não está mais para você, e você não quer estar do lado de lá, ou seja, lutar pelos ideais que você percebe factível que aquilo mais prejudica do que ajuda, você tomou uma posição, você se une a pessoas que têm o mesmo pensamento e automaticamente a sua egrégora, né, a sua vibração, a sua frequência energética vai ajudando outras pessoas. Então, muito mais importante do que simplesmente ficar ajudando o próximo e sair por aí fazendo caridade, que não deixa de ser importante, mas não é o mais importante, é o autoconhecimento. Com o exemplo e com a mudança interna, automaticamente eu mudo os meus companheiros. No Irã, estamos tendo vários protestos, além dos Estados Unidos. Um dos protestos que aconteceu recentemente, ainda está acontecendo nos Estados Unidos, era a possível prisão do Loirão, que é o ex-presidente americano, porque quando eu não consigo combater uma consciência, uma pessoa no qual ela tem muitos seguidores e ainda existe um estudo no qual está se fazendo que possa ter sido fraudada a eleição e lá, então eu crio um subterfúgio para dizer que eu vou prender, mesmo que sendo arbitrário. Não conseguiram fazer isso ainda, mas muita gente já saiu para a rua, já não gostou disso, já viu que essa decisão, então assim, o bicho está pegando nos Estados Unidos. A gente não via isso com tantas pessoas entendendo que somos manipulados e que agora estão acordando. Tá?
a decretação da prisão também lá do nosso amigo da Úrsia, que tem situações que a gente não pode falar aqui, que se a gente se falar abertamente, tanto o Instagram quanto o YouTube derruba o canal. Tá? Não é nem por questão de monetização, porque o canal não é monetizado, nem tem tanto seguidor assim, mas aí aquilo que eu quero deixar como mensagem para as pessoas ouvirem acaba sendo cortado porque eu estou dando informações que eles não querem que vocês saibam. Tá? E no final vou ter as fontes aqui para quem quiser pesquisar e saber a veracidade disso, porque não dá para sair por aí falando aleatoriamente e da onde você tirou tudo isso. Tem fontes factíveis, além de que se pesquisar profundamente, vai encontrar. Ok? Decretaram essa prisão lá do Pudim, na Ursa Maior lá, né, que está em combate, não é nem em guerra, porque a gente não pode falar que aquilo é um... Né, está libertando os pequeninos da atrocidade e da maldade que os Estados Unidos e a Ucrânia fazem com eles. Mas isso não é divulgado também. Então, como são situações que não são divulgadas, só para vocês entenderem o que o Putin está fazendo na Ucrânia, pesquisem sobre adenocrome. Adenocrome, isso. E aí vocês vão saber da onde ela é extraída e por que tem tantas crianças escravizadas na Ucrânia, no qual estão sendo libertados pelo Putin, mas repudiado pela mídia como sendo o pior homem do mundo fazendo isso. E aí os despertos estão entendendo. Então, a dica que eu dou com relação à mídia, até pelo que a gente está na metade do que eu estou falando aqui, é toda vez que a mídia falar alguma coisa, questione. Eu já vou muito mais fundo, porque eu já estou, vamos ver assim, né, gato escaldado já. Quando ela mandar eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Totalmente ao contrário, que aí eu sei que é o verdadeiro caminho. Mas, não sei se todos aqui pensam da mesma forma, então pesquisem. Vão ver a fundo o que é, o que está escondido por trás das mensagens que chegam até nós. Tá? Dando continuidade, Rio Grande do Norte. O crime organizado praticamente tomou conta do Rio Grande do Norte. O governo que está lá, que é um governo do PT hoje, não está conseguindo fazer nada. Está precisando mandar a Força Nacional, e assim, está um horror o Rio Grande do Norte. Mas o que é? São situações de revelações que estão vindo de mudanças. Existem as mudanças boas, existem as mudanças não tão boas, mas são mudanças. E como que a gente consegue se posicionar em função disso? Lembra que eu falei, volta-se sempre para o coração, certo? Aí tem a fala do próprio Elon Musk, que o que ele falou que em cima dessa situação, se realmente conseguissem fazer a prisão do Loirão, que iam acelerar o processo para que ele fosse o futuro presidente americano de forma mais rápida possível. Porque quando se faz isso arbitrariamente, faz com que essa pessoa seja mais adorada do que odiada. Então é um verdadeiro tiro no pé que os Estados Unidos estaria dando se realmente prendesse o Loirão. Ok? Aí, e tudo isso é causado por quem? Né? O que eu acabei de falar, o controle da mídia, a situação do Rio Grande do Norte, a situação da França, a situação da África do Sul, a situação dos balões, dizendo que os extraterrestres são negativos, a possível prisão do Pudim, a revolução no Irã, a revolução nos Estados Unidos. Tudo isso é feito pela Deep State, que são os controladores do mundo. Também por outro nome que os canais gostam de usar, e eu gosto também, que o pessoal chama o povo da Cabal, né? A Cabala Negra. Né? Não sei nem por que é negra, mas é a Cabal. E junto com isso, o que acabou de acontecer tem dias, não fazem dias, a falência do Silicon Valley Bank, que é o SVB. Quer dizer, um dos 10 maiores bancos dos Estados Unidos faliu. E aí você fala, como que um banco dessa proporção consegue falir?
Foi interessante, inclusive, o caso da falência deles, mas não é só eles. Vão vir uma sequência. O sistema bancário mundial, como nós conhecemos, para poder entrar o QFS, que é o sistema quântico, que é lastreado em ouro e não no petrodólar, que não tem lastro em coisíssima nenhuma, está com os dias contados. E aí você pega um banco que tem os seus ativos em papéis futuros, no qual está atrelado e baseado em startups, né, que fala, né, startups. E o Tesouro Americano precisou fazer um reajuste nas taxas de juros. E subiu. A taxa de juros lá sempre foi próximo de zero. Subiu tipo 5%. E ele, para poder equilibrar as contas, ele precisou vender papéis do futuro, com um prejuízo imenso. E pediu ajuda ao governo federal, né? Pediu ajuda lá ao Fed, para que ele precisaria de 2 bilhões de dólares para poder fechar a conta do mês. Os correntistas, vendo isso, ficaram com medo e, cara, não é possível o banco pedir 2 bi para fechar as contas. Foram lá e começaram a sacar todos os recursos que tinham no banco. Quebrou o banco. Sacaram mais de 200 bi. E aí, o próximo da lista é o Credit Suisse. Pode esperar que em breve vocês vão ver falando que faliu o Credit Suisse. Então, isso daí é algo assim que é um desenrolar em cadeia. É para pânico? Não. É para desespero? Não. É simplesmente para poder mostrar que estamos em transição planetária, que existe uma transformação e que precisamos vibrar numa frequência diferenciada. Precisamos entender que deixar o velho ir, estar aberto para o novo, é o mais importante nesse momento. Ok? Eu vou passar um pouquinho para vocês, porque lembra que eu falei, eu não quero fazer live muito demorada, porque depois fica difícil das pessoas divulgarem, porque as pessoas abrem e falam, nossa, mas 1h40 de live, nossa, 2 horas de live. Não, o meu objetivo é ficar entre 30 e 40 minutos no máximo. E já estamos com 30 minutos de live. Esse telefone ficou ligado e ninguém desligou. Perdão aí, gente. Vamos lá, deixa eu desligar ele. Essa foi falha nossa. Essa energia do Sol Central que está vindo para a gente ter essa consciência com mais calma, com mais clareza, de uma forma mais tranquila, está trazendo junto com elas alguns sintomas, porque está mexendo com o nosso DNA, está mexendo com a nossa vibração, com a nossa sensação. Então, é muito importante nós ficarmos atentos a isso, para podermos, com isso, entrarmos num processo de mais aceitabilidade, deixar o velho ir, para poder se abrir para o novo. Então, eu vou falar aqui, para a gente finalizar a live, e depois dar alguns exemplos de pesquisas que vocês podem fazer. Oi, Regina, bem-vinda. Sobre os processos que nós estamos passando, que na maioria das vezes, vamos falar que em 100% das pessoas que eu conversei, algum desses processos elas estão passando. Então, vamos lá. Todos os sistemas, órgãos e glândulas estão sendo preparados para ancorar as novas frequências, além da ativação da pineal, a glândula pineal do campo, né, do corpo. E nós vamos ter alguns desconfortos, entre eles cansaço, desconfortos em ossos dos quadris, costas, ombros, dores de cabeça, dores na mandíbula, garganta, nos ouvidos, aumento de zumbidos, náusea, inapetência ou apetite por alimentos mais densos, desconfortos digestivo e intestinais. Às vezes a gente acha que, eu comi alguma coisa que me fez mal. Não necessariamente. Pode, com toda certeza, estar ligado à energia do Sol Central na mudança molecular que estamos passando. No mental, sonhos lúcidos, lembranças de eventos dolorosos do passado, ansiedade e sono interrompido. Pessoas que acordam às 3 da manhã, 2h30, 4 horas e não conseguem dormir mais. Sugestão,
Levanta e vai meditar. Senta na cama e vai meditar. Seu corpo vai agradecer. Outra sugestão, coma o mínimo possível para dormir. Mais líquido, mais fruta. Durma de preferência com o estômago vazio. Isso vai ajudar você a ter uma qualidade de sono mais tranquila e passar por esse ano de revelações e por essa transição planetária de forma mais suave, ok? Vamos lá, mais alguns sintomas. Coceira, protuberâncias circulares, pele ressecada, que são expurgos, porque nós estamos passando pela cristalização do novo DNA. Braços e peitos doloridos, às vezes timo dolorido também, né? Que é o timo. Oi, Catinha, boa noite, bem-vinda. Por isso é comum que seja um período de grande instabilidade emocional. Então, vocês vão perceber que, assim, nesse ano das revelações, as pessoas vão estar muito com nervo aqui, ó, na flor da pele, total. E isso é importante. E nós, que de alguma forma estamos ligados com isso, nós temos... A ideia é o quê? Tendo consciência disso, já sabendo disso, procura se equilibrar de alguma forma, procura terapeuta, procura chazinhos, procura mantras, procura solfejos, procura ouvir coisas que te tragam alegria, felicidade e paz, porque você sabe que você está sofrendo, mas você tem consciência. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, não adianta negligenciar uma sabedoria dada, e a partir de agora foi dada para vocês, simplesmente para falar, o mundão é assim mesmo e deixa acontecer. Você vai apanhar mais do que os outros. E eu tenho certeza que nós não queremos isso. Então, vamos fazer por onde e agir como. Né? Nós temos aqui, acabou de entrar a Catinha, que é uma terapeuta, a Regina, que é uma terapeuta. Então, assim, nós temos muitos terapeutas incomuns, inclusive, né, em comum, que a gente se cuida, um cuida do outro cuida do um. Por quê? Porque sabe que até agora nós éramos terapeutas e sempre fomos autoterapeutas e terapeutas, né, do próximo. Mas eu dava a seguinte... Eu tinha a seguinte brincadeira. Até agora nós brincávamos de ser terapeuta. Daqui para frente a coisa vai ficar séria. Porque as pessoas que não estão entendendo o que nós estamos passando e ainda vamos passar, vão precisar de ajuda. E vai pirar o cabeção. Então, agora a coisa deu gente grande. Ok? Dando continuidade ainda, ó, tudo isso nada mais é do que um alinhamento. Muitos perguntam quando os sintomas irão passar. Entretanto, eles irão apenas amenizar em determinado momento que ainda não temos conhecimento. O que se sabe é que as mudanças e limpezas e as transformações serão cada vez mais profundas. Essas transformações que nós estamos passando. O planeta Terra determinou a elevação de sua frequência para expurgar suas dores e finalmente ascensionar, atingindo dimensões mais elevadas. Portanto, tudo aquilo que não está de acordo com as vibrações de luz está sendo purificado. Este processo vem para ajudar os seres humanos na expansão de suas consciências e em seu trabalho interno. Portanto, este é o momento propício para olhar para dentro e perceber o que pode e deve ser mudado e melhorado. A hora é agora. Quer minimizar esses sintomas? Aí já é aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Entre em contato com um terapeuta e de outras coisas que a internet pode nos ajudar, mas saiba procurar, que nos traz uma sensação de mais conforto, mais leveza, de mais sincronicidade com o nosso dia a dia. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Dentro do que eu falei da transição planetária e de tudo que está acontecendo, existem algumas pessoas que vocês podem pesquisar mais a fundo, caso tenham interesse. Podem mandar aqui para mim também, que eu respondo. Né? Mas, assim, procurem por Peter Moon, procurem por Radu Sinemar, procurem por Dr. Michael Salas, procurem por Helena Danan. Vocês vão muito ver falar em transição planetária, em mudanças corporal, extrafísica, o que está ocorrendo no mundo. Existem também alguns Insta do Danúzio, se não me engano, acho que é Danúzio. Existe um canal no YouTube também do Denis Viana. Então, são situações que eu falo assim, quer saber mais? Tem como. Eu sou apenas um pontinho no universo trazendo
tentando trazer consciência para quem está se conectando com isso. E eu tenho certeza que assim, ó, nós temos pessoas que já saíram da live e temos pessoas que entram na live. Temos pessoas que entraram no YouTube e saíram do YouTube. Porque, infelizmente, nem todo mundo está preparado. Ok? E isso faz com que a ascensão ou a mudança desses que não estão preparados sejam mais tardiamente. Agora, uma coisa é certa, gente. O planeta Terra já está na quinta dimensão. Nós estamos em transição. E quem escolhe não é o Criador, o Todo, Jesus, o Arcanjo Miguel, Rafael, o Gabriel, não. É a gente, é você que escolhe. Sempre nos foi dito que você é desempoderado, sempre nos foi dito que o poder está lá fora, que Deus é um senhor vingativo e que num dado momento vai chegar e vai, como é que fala, julgar os vivos e os mortos. Cara, abra a mente. Isso daí são interpretações de crenças colocadas na nossa cabeça para que a gente entender que nós não somos nada. E na realidade, o real é que nós somos muita coisa. Mas muita coisa foi escondida da gente e serão reveladas que vocês vão entender o quanto nós somos poderosos, o quanto nós somos inteligentes, o quanto nós podemos fazer aquilo que a gente desconhece, mas em função do que nos foi limitado, até por ter 12 hélices, e das 12 hélices que nós temos no nosso sistema corpóreo, só 2 estão funcionando, então imagina o quanto nos limitaram. Por termos os chakras totalmente fechados, imagina o quanto nos limitaram. E a gente simplesmente foi aceitando. Só que com essa energia do Sol Central que está vindo, com toda essa ajuda, né, intergaláctica que estamos tendo, podem ter certeza que quem escolher vai sentir uma mudança interna muito profunda. Ok? Deixa eu ver o que a Catinha escreveu aqui. Oi, estou aqui, vamos nos transformar com ajuda mútua. É isso aí, Catinha. André, quem não se adaptar à transição sabe o que vai ocorrer? Faço a minha pergunta da Kátia Silva. Ah, legal, bacana. Então já tem 2 pessoas perguntando aqui. É assim, a gente nunca tem a resposta de tudo. A gente tem aquilo que os estudiosos falam e aquilo que a gente sente. Nós não somos dono da verdade absoluta. Mas a gente entende o seguinte. Primeiro, nós não temos o poder e nem conseguimos mudar ninguém. Nós temos o poder de mudar nós, ou seja, mudar a si próprio. Quando você muda você, automaticamente essa energia reverbera no próximo, o próximo começa a olhar e fala, nossa, tem alguma coisa de estranho, o que é? Automaticamente ele se abriu para você poder dizer aquilo que pode estar dentro do grau de compreensão dele. Se não estiver, você vai buscar mais informação, você vai tentar orientá-lo de alguma forma, ok? Mas eu sinto e eu percebo nessa pergunta da Kátia, que eu achei extremamente inteligente, é que assim, a maior preocupação nossa são com os nossos familiares, são aqueles que a gente vive junto e fala assim, cara, mas como a pessoa está fechada, como a pessoa... Então, se nós entendermos que o exato local onde nós estamos encarnados, né, onde nós vivemos essa experiência, que é a nossa família, é o nosso laço kármico evolutivo, nós temos que entrar na permissão dele ser o que ele escolheu ser, e nós mostrarmos através das nossas atitudes, ações, sentimentos, sensações, como nós estamos sendo para, através do nosso exemplo, eles mudarem. E se ajuda a pedirem, aí você fala, tá bom, senta aqui que nós vamos bater um papo, e o bate-papo vai sair fumaça. Agora, fazer alguma coisa para a pessoa se adaptar, existe uma palavrinha muito linda que é livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio de escolha dela. E a escolha dela pode acelerar a ascensão dela ou atrasar a ascensão dela. Eu tenho certeza que os poucos que aqui estão, tanto no Instagram quanto no YouTube,
estão buscando uma aceleração da ascensão, porque não dá mais, a gente não gosta mais, a gente não quer mais, a gente não aguenta viver sofrendo, pagando imposto, pagando as coisas e vivendo na carência, vivendo na dificuldade, não. Nós queremos abundância para todo mundo, só que para todo mundo que escolhe. E nós queremos um mundo de igual para igual. Eu brinco sempre que enquanto tiver um mendigo deitado na sarjeta, tem alguma coisa errada no mundo, porque todos somos filhos da mesma criação. E se uma autoridade na terceira dimensão, seja ela na autoridade política, né, prefeito, vereador, deputado, senador, sei lá, não se comove com isso, não toma atitude, não faz algo para que isso mude, nós estamos no mundo evolutivo, nós estamos no mundo correto. Não adianta ficar fazendo albergue, ficar fazendo, eu ajudei, eu levei sopa para os desabrigados debaixo do viaduto. Isso aí vai mudar o mundo? Você tem que trazer consciência, trazer estudo, trazer dignidade, trazer moradia, fazer com que ele viva não para pagar impostos, mas como ele viva como um ser humano que sabe que, de acordo com o dom, e de acordo com a criação, e de acordo com a permissão que existe dentro dele, eu tenho que empoderá-lo e mostrar para ele que ele pode muito mais do que isso. Porque se ele está onde ele está, na situação que ele está, e nós estamos da forma que estamos, foi porque fomos desempoderados. Acreditamos num sistema mentiroso, corrupto, perverso, negativo, e que está fadado à extinção. Simples assim. Acho que eu consegui responder. Catinha, me dá um feedback se eu conseguir. Deixa eu ver o que mais a Regina fez. Enfim, não somos uma nau errante. Com certeza, não somos uma nau errante. Eu gosto de uma fala de um amigo, que é o Vital Froze, que ele fala: ninguém vai passar por aquilo que não tem que passar. Quando você começa a refletir sobre isso, você fala: caraca, deixa eu vibrar de alguma forma para que eu consiga construir uma nova realidade. Porque se eu construo a minha realidade, sou responsável pelo que eu estou passando, e eu tenho o poder de mudar isso, deixa eu me associar a pessoas e procurar amigos e consciências que me tragam crescimento para que essa transformação ocorra. Senão, eu vou ter mais do mesmo. Catinha, tranquilo? Satisfez? Regininha, legal? Faço minha pergunta, acho que tudo bem. Gente, é isso, não quero ficar muito tempo a mais. Acabei de receber novamente aqui a visita de um anjo iluminado. E estou encerrando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Deem sugestão da próxima live, tá? De que forma vocês acham que o assunto que vocês queiram saber. E se não vier algo assim que a gente consiga desenvolver, sempre a gente recebe uma intuição e acaba dizendo aquilo que é o necessário para o momento que nós estamos atravessando. Segurem-se nas cadeiras, que 2023 é o ano. Com toda certeza, nós faremos outras lives falando um pouco mais sobre isso daí. As escolhas são nossas e aquilo que penso eu sou. Isso aí, Catinha, parabéns. Queríamos que muito mais pessoas pensassem dessa forma. Ok? Um beijo no coração de todos. Fui.